Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Jesus Cristo tinha irmãos? Sim, a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Em passagens como Mateus 13, 55 a 56 e similares dos outros evangelhos, é dito que Jesus teve 4 irmãos, chamados Tiago, José, Simão e Judas. Não confundir esse com o Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. A Bíblia também diz que Jesus tinha irmãs, mas os evangelistas não disseram quantas eram e muito menos citou os nomes. Nas genealogias bíblicas é comum o escritor citar só os filhos homens e omitir, claro, as filhas mulheres. Esse Tiago aí, por vezes chamado de Tiago Justo, ainda seria uma das principais lideranças da igreja depois da crucificação de Jesus. Fora dos evangelhos, Tiago, irmão de Jesus, ainda foi citado uma vez em Gálatas 1,19, onde o apóstolo São Paulo explicitamente o identifica como Tiago, irmão do Senhor. Mas há uma dúvida de interpretação aqui, porque a Igreja Católica crê na virgindade perpétua de Maria, ou seja, ela nunca teria tido relações sexuais com José e permaneceu virgem para o resto da vida, não tendo mais nenhum outro filho além de Jesus. Essa é a crença católica, apesar da Bíblia não ter nenhuma passagem que abra margem para essa interpretação. Só é tradição. Os santos padres disseram, a patrística disse e virou verdade. Já na maioria das igrejas evangélicas, acredito que Maria manteve-se virgem até o nascimento de Jesus e a partir daí ela e José tiveram vida de marido e mulher normalmente. Como a Igreja Católica crê na virgindade perpétua de Maria, a Igreja Romana propôs uma interpretação não literal para os irmãos de Jesus. Propõe-se que eles não eram irmãos mesmo de Jesus, e sim primos. Isso porque em hebraico antigo, e aramaico e em grego, koiné, as 3 línguas das quais a Bíblia foi escrita, não havia palavras para primo, e, portanto, na ausência de uma palavra mais adequada, o evangelista teria arredondado a relação parental de Jesus com Tiago, Simão, Judas e José para irmãos. De fato, o aramaico e hebraico antigo, línguas das quais o Antigo Testamento foi escrito, não tinham palavras para primo. Outras línguas também não têm palavras para primo. O russo é um outro exemplo, onde eles arredondam a ideia de primo e prima para divayurdinaya, sestra, literalmente irmão e irmã de uma segunda linhagem. Porém, embora não tivessem palavras para primo, os judeus não confundiram irmãos e primos. É falso que os judeus chamavam os primos de irmãos, salvo em contextos específicos, não aplicáveis ao caso de Jesus. Na ausência de uma palavra para primo, busca-se expressar esta relação parental através de outras expressões, evitando chamar o primo de irmão. Por exemplo, em Jeremias capítulo 32, versículo 7, originalmente escrito em hebraico, enquanto fala com o profeta Jeremias, Deus menciona um primo desse profeta chamado Ananael, mas mesmo na ausência de uma palavra para primo, Deus não chama Ananel de irmão de Jeremias. Deus o cita como Ananel, filho do seu tio Salum. Já em grego, língua da qual foi escrito o Novo Testamento, incluídos os evangelhos, há sim palavras para primo. No grego moderno, a palavra para primo é exadelphos. Já no grego koiné, a variante usada na Bíblia usava a palavra signinos. Por exemplo, sabemos, e nenhuma igreja duvida, que São João Batista era primo de Jesus, já que as mães deles, Maria e Isabel, eram aparentadas. Mas em nenhum momento ambos são chamados de irmãos. No mesmo versículo em que o evangelista cita o parentesco de Isabel, mãe de João Batista, com Maria, mãe de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 36, ele não chama Isabel de irmã de Maria. Ele, ao invés disso, chama de signis. Nas traduções em português, signis é exemplificado traduzindo como prima ou parenta. O mesmo evangelho de Lucas, que chama Isabel de prima e de Maria não de irmã, também cita os irmãos de Jesus. Mas para eles, Lucas não usa a palavra parentes, primos, como usou para Isabel.
Ele usa, ao invés disso, Adelphi, que é o plural de Adelphos, que é a palavra grega para irmão. Além disso, parece que o apóstolo Santiago Menor, também era primo de Jesus, visto que é dito claramente que ele era filho de um tal de Alfeu, que em outras passagens é citado com o nome de Cleófas ou Clopas, com uma Maria que os evangelistas explicitamente identificam como irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Maria, esposa de Alfeu Cleófas e mãe de Tiago Menor, era tia de Cristo. A Bíblia também diz que ela tinha outro filho chamado José e uma filha chamada Salomé, não confundir com a Salomé dos Herodes. Na epístola de São Judas, Judas Tadeu se identifica como irmão de Tiago, provavelmente referindo-se a Tiago Menor. Em Atos dos Apóstolos, Judas Tadeu também é identificado como irmão de Tiago. Logo, ele também era primo de Jesus. Em nenhum momento na Bíblia, Tiago Menor e Judas Tadeu chamam Jesus de irmão. Tentando confirmar a crença de que os irmãos de Jesus, José, Tiago, Judas e Simão, eram, na verdade, primos. Os teólogos católicos alegam que José, Tiago e Judas eram os filhos de Cleófas Alfeu. Ou seja, estes irmãos de Jesus seriam, na verdade, Tiago Menor, Judas Tadeu e José, irmão deles dois. Quanto ao Simão, força-se a barra dizendo que seria o apóstolo Simão, dito o Zelote ou o cananeu cananita, e que ele também seria irmão de Tiago Menor e de Judas Tadeu. Na Bíblia não é mencionado nenhum parentesco de Simão com os filhos de Alfeu, nem há nada que dê a entender a isso. Seria muita coincidência os 4 irmãos de Jesus terem exatamente os mesmos nomes dos seus primos biblicamente mencionados. Além disso, é dito também que o apóstolo e evangelista Mateus também era chamado de Levi, era filho de um homem chamado Alfeu. Uns acreditam ser o mesmo Alfeu, pai de Tiago Menor, e, portanto, Mateus Levi seria primo de Jesus também. Outros acreditam ser outro Alfeu, que o pai de Tiago Menor não era o único Alfeu em toda a Judéia. Havia outros. Um detalhe do texto bíblico que confirma que os irmãos de Jesus não eram, na verdade, primos, eram irmãos mesmo, é João capítulo 7, versículo 5. Esse versículo diz claramente que os irmãos de Jesus não criam em sua doutrina antes da sua morte e ressurreição, passaram a crer depois, contrariando todo o resto dos evangelhos que diziam que os primos Tiago Menor, Judas Tadeu e Simão Zelote eram crentes em Jesus desde o começo. Portanto, para considerarmos como correta a teoria de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos, teríamos que aceitar que João Evangelista mentiu em João capítulo 7, versículo 5. Se ele existiu, o Jesus histórico tinha irmãos, esses que o próprio João menciona no capítulo 7, versículo 5. Bobagem dizer que Maria era virgem, etc. E qual o problema de ela não ser virgem e ter outros filhos? Nenhum problema. Um grande abraço. Tchau, tchau.